Uma boa tarde a todos e que o Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. Nós vamos então fazer uma reflexão que o título é Quando a Idade nos Alcança. Nós sabemos que a cada existência que nós vivemos, nós enfrentamos inúmeros desafios, porque são muitas as mudanças que ocorrem no decorrer da nossa vida. E nós precisamos nos adaptar a cada uma delas. Além das mudanças ocorridas em razão da caminhada dessa encarnação, ainda se refletem em nós as mudanças que acontecem em função de nós reencarnarmos, de tudo aquilo que está ligado a outras vidas que nós já vivemos, outras existências pelas quais passamos. Nós, então, no decorrer dessa caminhada para o nosso progresso, para a nossa evolução, nós passamos por vários estágios. Nós passamos pela infância até a velhice. Aqueles que conseguem chegar até lá, porque muitos não necessitam desta caminhada maior. Podem não chegar à velhice, porque têm o mérito de se retirar antes desse mundo. Se retirar no sentido de morrer uma morte natural. Nós, no decorrer da vida, vivemos junto à nossa família e observamos o que ocorre a cada momento da nossa vida. Nós assistimos o crescimento dos nossos irmãos, dos nossos amigos e até mesmo o nosso crescimento. Nós conseguimos vivenciar e observar a alegria dos nossos pais, a alegria da juventude, a felicidade dos nossos pais e ainda o amparo e o amor que nós recebemos dos nossos avós. Isso são experiências que nós vamos passando no decorrer de cada encarnação. Nós assistimos às mudanças que acontecem com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos. E observamos que passam pela juventude, pela madurez, e alguns ou muitos atingem a idade avançada. Cada etapa da nossa vida, ela nos traz surpresas, que muitas vezes nos fazem sofrer, nos trazem sofrimento. Porque nós observamos que as pessoas que nós mais amamos estão envelhecendo, estão ficando dependentes. E então, isso nos preocupa e nos deixa melancólicos em determinados momentos. Mas nós temos que pensar que é uma caminhada e cada um tem a sua. Então, nós temos que aceitar a caminhada dos outros e a nossa caminhada. Nós sofremos porque nós sentimos que essas pessoas já estão ou poderão se afastar de nós a qualquer momento. Nós nem sempre nos apercebemos que esse caminho é o caminho de todos. Todos nós temos essa caminhada. E, ao não nos apercebermos disso, não nos preparamos para aceitar as limitações que o tempo impõe. Nós sabemos que no decorrer da nossa existência, o nosso corpo físico vai se desgastando e nós vamos então precisando
prestar atenção nas limitações que nós temos, para nós reorganizarmos a nossa vida e continuarmos essa caminhada. Então, nós temos que aprender também que nós precisamos do auxílio dos outros para quase tudo que nós vamos fazer a partir de uma idade. Nós já não podemos decidir a respeito da nossa alimentação, porque temos limitações. Não podemos decidir a respeito do que tomar como medicamento ou não tomar, porque existe a prescrição médica e aqueles que nos ajudam nessa caminhada, nos assistindo e, inclusive, nos orientando o que nós temos para fazer e o que precisamos fazer. Então, nós passamos a caminhar com dificuldade, esquecemos, às vezes, coisas muito importantes, inclusive. Então, nós vamos precisando de ajuda dos nossos parentes, dos nossos amigos ou daqueles que nos cercam. E é fundamental que a gente aceite essa ajuda, esse auxílio, esse apoio. Nós temos que aceitar a assistência dos que nos rodeiam, porque nós já não conseguimos ficar totalmente sós. Nós passamos a depender. Antes nós decidíamos a nossa vida, o que fazer, como e quando fazer. A partir do momento que começam as limitações, nós temos que aceitar que nós não somos mais os donos sozinhos da nossa vida. E as pessoas que estão perto de nós e que nos ajudam, elas querem o nosso bem. E elas então nos auxiliam, nos amparam, e é preciso que se compreenda a necessidade disso, porque muitos idosos não aceitam o apoio, não aceitam que as pessoas os assistam, os ajudem. Ficam revoltados, ficam insatisfeitos, mas nós precisamos compreender que isso é importante na nossa vida. Feliz daqueles que têm quem os ampare. Então, é fundamental que aceitemos o apoio, a ajuda, a assistência daqueles que nos cercam. Se nós não podemos já decidir os nossos passos, não conseguimos comandar a nossa vida, então nós precisamos aceitar esse monitoramento que as pessoas fazem, porque nós já não podemos decidir sozinhos. Principalmente o onde ir, como ir, nós temos que ter a atenção dos outros, porque muitas vezes nós corremos riscos ao sairmos sozinhos. Então as regras para nós passam a ser ditadas a partir de uma idade em diante. Principalmente a pessoa que vai ficando mais dependente, que tem mais dificuldade. E nós sabemos que tem idosos com 90 anos que decidem a sua vida sem precisar de monitoramento. São sadios, têm a mente lúcida e conseguem, então, decidir a sua vida. Mas, apesar disso, em razão da idade, há sempre quem de longe supervisione, porque já sabe que as limitações aparecem. E o Espiritismo nos orienta, e ao nos orientar, nós então podemos compreender que nós somos espíritos imortais.
e que vivemos em um corpo físico transitório. E essa vivência que nós temos durante cada encarnação nos leva a acumular experiências, acumulando as experiências que vão oportunizar o nosso progresso intelectual e moral. E isso acontece em razão da lei abençoada da reencarnação. Porque nós então, após a morte, retomamos outro corpo físico para nós, no momento oportuno e que mereçamos vir, habitando esse outro corpo, nós vamos dar prosseguimento à nossa evolução. Cada encarnação nos oportuniza nos desenvolvermos cada vez mais, porque nós jamais vamos perder as virtudes e os conhecimentos que nós adquirimos. Nós passamos a ter, no momento em que nós vivemos mais, que nós temos mais experiências acumuladas, nós passamos a ter uma perspectiva diferente da vida quando nos tornamos idosos. Se nós bem aproveitamos para vivenciar essas experiências, buscando sempre a nossa evolução. Nós somos convidados pelo Espiritismo a um comportamento sempre feliz. Estar com idade avançada não é motivo de tristeza. Nós temos que estar sempre ativos no bem, procurando sempre aproveitar as infinitas oportunidades de aprendizado que a vida nos concede. Então vamos caminhar observando o que nos é oferecido em termos de oportunidade que nós podemos usar para progredir, para evoluir, para dar um passo adiante nessa encarnação. Porque nós sabemos que mesmo no último período da vida, nos últimos dias e até mesmo nas derradeiras horas na Terra, nós sabemos que esses momentos são valiosas oportunidades para nós aprendermos e crescermos espiritualmente. E temos que lembrar que toda conquista intelecto-moral, essas conquistas são patrimônio do nosso espírito. O que nós conquistamos, nós vamos levar para a outra encarnação. E se nós tivermos atenção e não nos preocuparmos que a nossa vida está chegando ao fim, e sim o que nos é dado a aproveitar para nós evoluirmos, para nós crescermos. Deus nos dá a oportunidade até no último momento de nos melhorar. Então, se Ele nos dá essa oportunidade, é porque nós temos condições. Nós só temos que estar atentos. E Divaldo Pereira Franco, ele conta que conheceu uma senhora com mais de 80 anos que estava cursando a faculdade de Direito. E ele, conversando com ela, perguntou se ela pretendia exercer a advocacia. E ela então pensou e disse para ele que não, ela não teria tempo nessa encarnação, nessa vida, para exercer a profissão. Mas ela sabia, como espírita que era, que todo o conhecimento que ela adquiriu, ela levaria com ela. E para a próxima encarnação seria muito importante, porque ela já traria aptidão e facilidade para fazer o curso de Direito e, inclusive, exercer a profissão.
Então, essa senhora, ela tinha uma visão notável da vida. Ela tinha certeza da vida futura. E tinha também a certeza de que tudo aquilo que nós adquirimos é nosso. Vai conosco, permanece conosco em termos de conhecimento e de moral. E nós jamais perderemos aquilo que nós adquirimos. Emmanuel, em seu livro Consolador, que ele ditou a Francisco Cândido Xavier, ele orienta: a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idade para o serviço de iluminação espiritual. E a velhice não tem o direito de alegar cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. Então, nós podemos ter cansaço físico, mas não temos o cansaço que nos impeça de buscar a iluminação da nossa consciência, de nos iluminarmos para passarmos para o outro lado da vida melhores do que quando aqui chegamos. Então, dessa maneira, o idoso não poderá alegar cansaço e falta de vigor físico. Ele poderá ter isso em relação a algumas tarefas materiais, mas jamais para a sua missão de iluminação espiritual, porque ele sempre terá o tempo de desenvolver ou de fortalecer virtudes, desenvolver aquelas que ele ainda não tinha, ou fortalecer as virtudes que já trouxe com ele, o que conseguiu nessa caminhada. Orar pelo próximo. Você não vai ter desgaste físico nenhum ao fazer uma prece pelo seu irmão de caminhada. Educar os sentimentos. Se ainda eu sou uma pessoa que sinto, que tenho ímpetos de raiva ou de qualquer outro defeito, eu posso tentar corrigir. Eu posso trabalhar para que eu melhore. Se eu não conseguir corrigir totalmente, pelo menos em parte, aí na próxima encarnação fica mais fácil. Se nós temos um defeito, que nós temos conhecimento dele, nós temos que buscar nos libertar dele. Vamos trabalhar para isso. Vamos ler um bom livro. Vamos ouvir uma palestra educativa. Vamos fazer o bem. Enfim, fazer o bem não cansa, porque existem inúmeras formas de nós fazermos o bem, até mesmo através do pensamento. Então, vamos fazer isso para nos melhorarmos cada vez mais. O Espiritismo o Espírito convida o idoso a refletir sobre essa transitoriedade da matéria e também a perenidade do espírito. De tal sorte que nós temos que compreender o desgaste físico, que na nossa caminhada nós vamos nos desgastando fisicamente. Só que nós temos também que ter presente que nós vamos diminuindo as nossas energias, mas esse tempo que nós estamos ainda no corpo físico, nós temos que aproveitar para atender todos os compromissos materiais que nós fizemos ao reencarnar, sobretudo os espirituais e os morais, sabendo ainda que nós
teremos uma oportunidade de reencarnar, de uma nova vida, uma nova existência. E nós também teremos oportunidade do reencontro no mundo espiritual com aqueles entes queridos que partiram antes de nós, que trouxeram certa tristeza no decorrer da nossa caminhada. Nós temos que ter a certeza que um dia nós nos reuniremos novamente. Então, isso vai nos fortalecer para que nós possamos caminhar ainda felizes e não tristes, melancólicos pelas perdas que tivemos. Então, quando nós temos a perda da nossa saúde, nós temos uma dependência. E então, essa dependência, o que vai nos oportunizar o exercício da humildade. Então, nós estamos envelhecendo, estamos perdendo o vigor físico, estamos necessitando do amparo do outro. Então, vamos aceitar e vamos reconhecer que nós precisamos do outro, que nós temos que aceitar e bem aceitar a ajuda daqueles que nos cercam. E também é uma oportunidade para nós exercitarmos a gratidão, porque nós temos que ser gratos às pessoas que nos amparam. Então, ao invés de termos uma velhice de velho ranzinza, de velho que não aceita as coisas, que normalmente se diz que tem a cabeça dura, que são teimosos, às vezes são teimosos porque são doentes, que fazem com que aquela doença os torne assim. E outros não, outros são teimosos porque são teimosos, porque eles não aceitam a velhice, não aceitam a ajuda, eles não querem ser dependentes, não querem, como muitos dizem, receber o favor do outro. Mas bem ao contrário disso, é a oportunidade de nós evoluirmos. Porque nós vamos exercitar a humildade se nós tivermos esse espírito de aceitar as coisas. E também é um momento para nós refletirmos e sermos gratos a todos os que nos cercam. Então, o Evangelho nos orienta que cabe aos familiares cuidarem com ternura dos seus idosos. Até mesmo porque, quando crianças, receberam todo o cuidado e o amor que necessitavam. Agora também, em contrapartida, cabe ao idoso, se for tratado com indiferença ou se for tratado com desdém, ele vai então o quê? Ter a oportunidade de exercer o perdão. Exercer o perdão e a compaixão. Ele tem que procurar entender os limites morais daqueles que o cercam, dos seus familiares, dos seus parentes, das pessoas que o cercam, fazendo sempre o melhor para contornar essa situação. Mesmo que ele não receba amor, carinho, ternura, ele deve amar, porque no momento em que a força que vem dele é a força do amor, ele vai inclusive atingir essas pessoas para que elas se melhorem, para que elas sejam mais sensíveis, sejam mais afetivas, que desenvolvam melhor os seus sentimentos. Então, é importante que cada momento da vida nos dá uma oportunidade de melhorarmos, se nós compreendermos e usarmos essa oportunidade
positivamente. Humberto de Campos, espírito, ele ditou a Francisco Cândido Xavier o livro Boa Nova. E lá então nós encontramos uma valiosa lição sobre um comportamento saudável quando a pessoa entra na faixa de idade de 60 anos, que falam que começou então a ficar velho, entrar na velhice. Uns usam a terceira idade, outros a melhor idade, mas depois nós teremos a quarta, a quinta idade. Por que esse momento é melhor que os outros que nós vivemos? Então são rótulos que colocam, mas que não têm uma significação maior. Mas se nós entramos numa faixa etária em que começamos a receber a influência de começarmos a nos tornar menos fortes, então nós vamos entrar no período em que vamos, ao invés de ser um período de crescimento maior, físico, nós vamos então entrar no momento em que o nosso organismo físico vai começar a se depauperar. Então, Humberto de Campos relata que o apóstolo Simão, o Zelote, que não é o Simão Pedro, é o Zelote, que ele era um antigo pescador. Ele pescava no lago de Generazé. E talvez Simão fosse o mais velho dos discípulos. E ele começou a se preocupar em razão do declínio das forças vitais dele. E começou a pensar de que forma ele iria poder colaborar com Jesus se ele estava ficando uma pessoa mais idosa. E ele se comparava com os outros discípulos, e os outros eram bem mais jovens que ele. Ele só poderia, então, se comparar com Simão Pedro, que também tinha mais idade. E ele, então, passou a se preocupar como é que ele podia ser mais útil para o Evangelho. E aí ele resolveu ter uma conversa particular com Jesus. E depois que Jesus o escutou de maneira terna, ele disse: Simão, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é uma ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Essa imagem também pode ser da vida do espírito na sua radiosa eternidade. Apenas com a diferença de que as ramagens e as flores não morrem nunca. Marcham sempre para o fruto da edificação. Isso em razão da grandeza espiritual da vida. A existência humana é apenas uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. E Jesus adverte a ele que por vezes nós vemos jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Então, Simão disse, mas então, Senhor, de qualquer modo a velhice é a meta do Espírito?
Aí Jesus respondeu: não, a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem o trabalho daqueles que agora estão envelhecendo? Lembra-te da tua parte de esforço. Não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Ama os jovens que revelam trabalho e reflexão. No entanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos inconstantes, porque eles são crianças que pedem cuidado. Vai e tem bom ânimo. Então ele foi. Simão, quando estava voltando, salvou 2 crianças que estavam indo em direção ao lago e poderiam se afogar. E nessa noite, então, ele teve um sonho glorioso. E na manhã seguinte, Jesus o encontrou e olhou com extremo amor e disse: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então é importante que nós, na nossa caminhada, tenhamos presente que o nosso desgaste físico não nos impede de nós progredirmos espiritualmente e de nós, inclusive, continuarmos trabalhando para desenvolvermos o conhecimento, que nós sabemos que é muito importante o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento da inteligência, a vivência do amor, para nós podermos realmente evoluir e chegarmos um dia ao destino de todos nós, que é de sermos melhores, de sermos espíritos quase que perfeitos. Então, não vamos pensar, quando estivermos na faixa já da idade avançada, que nós agora não temos mais condições de nada. Nós temos condições de, inclusive, nos melhorarmos, nos reformularmos e de aprendermos. Então, nós vamos estar sempre aprendendo, basta nós querermos. Obrigada pela atenção.